Olá, boa noite, minhas irmãs e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Essa semana, mexendo na estante, eu encontrei uma foto do meu filho. Ele não tinha nem 1 ano de idade quando aquela foto foi tirada. E eu peguei a foto e comecei a olhar para a foto e pensar, no lugar onde ela foi tirada, quem estava com ele no colo. Foi uma foto que me remeteu a acontecimentos do passado. Trouxe alegria, trouxe-me saudade, muita saudade. É uma foto que me remeteu a algo, a algo que já aconteceu. Você sabe o que é um memorial? Memorial, ele é aí um relato de memórias, pode ser uma obra concernente a fatos ou indivíduos memoráveis. Um memorial aí pode ser uma exposição escrita, dirigida aí a uma autoridade pública, na qual você está pleiteando alguma coisa. Pode ser uma memória ou uma nota para a instrução aí de uma questão diplomática. Um memorial ou um monumento comemorativo é um objeto ou lugar cuja função é conservar a memória de um acontecimento histórico, de uma pessoa ou de um grupo. Como é que anda aí a sua memória? Como é que andam aí as lembranças? Há coisas importantes que você tem guardado? Há coisas importantes que você acabou esquecendo? Perdeu a importância? Gostaria de meditar com vocês nesta noite acerca de um memorial que nós, os cristãos, participamos. Queria ver esse texto e pensar com vocês. Será que quando a gente faz isso, a gente está de fato lembrando? Será que nós estamos de fato nos remetendo ao que foi feito? Estamos olhando para aquele passado, trazendo lições importantes de lá, firmando essa importância no nosso presente e pensando também no futuro que nos espera. Será que temos feito isso de fato? Ou apenas passamos por ele, sem lembrar, sem valorizar o que foi feito? Acompanha comigo. Eu vou estar lendo com vocês nesta noite 1 Coríntios capítulo 11. Eu vou ler a partir do verso 17, que nos diz assim: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidas entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, os reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei?
Nisto certamente não vos louvo. Verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto, todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu li 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 17 até o verso 28, capítulo 11, de 1 aos Coríntios. Paulo está escrevendo aqui a igreja, aos Coríntios, a igreja de Corinto, está escrevendo lá aqueles irmãos e está dando instruções àquelas pessoas de como é que eles deveriam participar desse momento, da ceia do Senhor. E uma das coisas que ele começa dizendo, que ele diz no texto, é que aquelas pessoas deveriam, para participar, examinar-se a si. As pessoas deveriam examinar-se a si mesmas. Paulo não está aqui promovendo aí um ato de tortura, não, certo? O Senhor Jesus, ele veio a este mundo com o propósito de resgatar o perdido, de resgatar o pecador. Então ele veio para fazer isso, ele veio para ofertar perdão. Mas participando deste perdão, participando desta nova aliança que nós temos no Senhor, o homem precisa olhar para si, olhar para as suas práticas, para a sua vida. Ele precisa ter consciência de como está vivendo e ele precisa viver não para si, mas para o Senhor. Como é que vocês devem participar desse momento, dessa reunião que vocês estão fazendo aí na igreja? Façam isso de forma consciente, sabendo quem vocês são, onde vocês estão e a quem vocês servem. Que momento é esse? O que isso simboliza? O que isso significa para vocês? Você percebeu aí, pela leitura do texto, que a ceia do Senhor, acabava acontecendo após uma refeição, em que os irmãos faziam conjuntamente. E havia na igreja de Corinto as pessoas que eram mais abastadas e aquelas que tinham poucas posses. Parece que esse momento aí dessa refeição era um momento mais para as pessoas estarem aí mostrando, esbanjando aquilo que elas tinham, umas se fartando mais, outras não comendo quase nada. Pareciam que haviam aqueles que chegavam cedo e comiam à vontade, não se importando com quem estava para chegar depois. Alguns bebiam tanto que acabavam embriagados. Que comunhão é essa na igreja? O momento da ceia. O momento da ceia foi algo que o Senhor instituiu, o próprio Jesus Cristo instituiu. Você percebeu a partir do verso 23 que Paulo está dizendo, olha, o que eu recebi do Senhor foi o que entreguei para vocês.
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Você já foi traído? No momento em que você foi traído, você ficou aí tranquilamente pensando em como abençoar as pessoas que estavam ao seu redor? Geralmente não é assim que acontece, né? A traição é algo ruim de fato, mas parece que as pessoas que passam por esse momento tomam, muitas das vezes, né, isso não é uma regra, atitudes que não deveriam tomar. Fazem coisas por conta da traição. O texto nos diz que foi na noite em que o Senhor foi traído. Foi traído por um amigo, por alguém chegado, por alguém que caminhou com ele, que esteve com ele. Mas porque mesmo assim, mesmo sendo traído, ele permaneceu cuidando do grupo. O Senhor tinha plena consciência de quem era, tinha plena consciência do que ele veio fazer e tinha plena consciência do que queria que aqueles homens fizessem após a sua morte, após ele ser retirado daquele grupo. A Bíblia vai dizer que o Senhor, amando os seus discípulos, amou-os até o fim. Não deixou de amar porque houve um traidor, porque foi abandonado pelos outros. Não deixou de amar porque um o negou. Ele amou. E aí, naquela noite, a preocupação era em dar instrução, em dar orientação. Eu quero que vocês continuem aí essa jornada. E eu quero que vocês saibam o caminho, aquilo que vocês devem percorrer, o que vocês devem fazer. Então, foi nesta noite, na noite da traição, que o Senhor toma o pão. Essa instituição do Senhor, ela é um momento que nos remete ao momento que a gente vai festejar. Lembrar daquilo que o Senhor fez. É nessa noite. Mas aqueles irmãos que se reuniam na igreja, parece que se reuniam tão somente para comer, beber, para ostentar. Eles estavam aí transformando a ceia do Senhor nesse ato de ostentação. Havia uma divisão naquela igreja. E a divisão naquela igreja era uma afronta ao próprio sentido da ceia, que era esse sentido de comunhão. E por isso participavam dela de forma indigna. Participavam dela de forma indigna. Mas Paulo vai dizer, ó, eu recebi do Senhor e também estou entregando a vocês. Quando vocês estiverem reunidos, o que vocês precisam pensar, lembrar que este é um momento de comunhão. Comunhão com o Senhor e comunhão uns com os outros. É momento de vocês estarem lembrando da entrega que ele fez. E ele se entregou em favor de quem? De vocês. Da igreja como um todo, mas de cada um individualmente. Ele vai falar aí do cálice, que é a comunhão, do pão, que é a comunhão, no sangue e no corpo do Senhor. Somos unidos a Ele nesse momento. A comunhão com o Senhor, ela se dá porque o Senhor morreu por nós.
para que estivéssemos juntos a Ele. Eu tenho falado muito em canções, né? E pensando nesse texto, eu lembrei: o Calvário é quem melhor sabe contar sobre a maior prova do amor de Deus, mandando o seu Filho amado para morrer por mim. Ele levou aquilo que era meu, o castigo que era meu, né? Aí a canção diz: levava sobre si a minha dor. E no monte do Calvário sepultou por mim, Jesus. Então, quando você está participando deste momento da ceia, você se torna participantes aí da morte, do sofrimento do Senhor, dele que assumiu na cruz os nossos pecados, os meus pecados, que assumiu aí a minha dívida, a minha fraqueza, a minha dor. Mas aquele que morreu ressuscitou e garantiu também que com ele eu ressuscitaria. Quando vocês estiverem reunidos aí para celebrar a ceia do Senhor, vocês precisam lembrar que isso simboliza a nova aliança. A nova aliança no meu sangue, o Senhor diz isso no verso 25. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Havia uma aliança antiga. O Senhor está dizendo agora que há uma nova aliança. Essa nova aliança que Deus prometeu lá em Jeremias 31. Você pode ver isso. A nova aliança prometida por Deus está aqui no meu sangue. Nós fazemos parte dessa nova aliança no sangue do Senhor Jesus. A ceia é a memória de Cristo. Fazer isto em memória de mim. Vocês estão aí lembrando da morte dele. Não se trata apenas de uma recordação de algo que aconteceu no passado. É algo que você comemora agora, que você lembra agora. Proclamando às pessoas o que o Senhor fez. Não é um momento daquele que eu falei da foto no início, né, que me remeteu. Mas quando você lembra do que Cristo fez, você não está fazendo apenas uma lembrança do passado, mas você está aqui no presente proclamando o que Ele fez. Nós proclamamos que com a morte do Senhor, Deus começou algo novo. Abriu aí as portas para a redenção desse homem, para que esse homem que estava em guerra com Deus possa viver em paz. Mostrou aí um caminho para chegar a Ele, para chegar a Deus. A ceia do Senhor também é um momento em que a igreja e os irmãos estão lembrando do que Cristo fez, estão proclamando para as pessoas hoje acerca do plano de Deus para a redenção, mas também estão anunciando, estão aí mostrando para o mundo que o Senhor voltará. Marcamos também no mundo a certeza de que o Senhor voltará. Porque todas as vezes, o verso 26, que comerdes este pão e beberdes o cálice,
anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, esse momento que participamos aqui, nós estamos dizendo para as pessoas que o Senhor virá, que o Senhor voltará. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vocês precisam estar participando deste momento com essas certezas. Vocês precisam estar aí vivendo em comunhão com Deus e comunhão com os outros. Vocês não podem estar aqui olhando para o próprio umbigo, pensando nas próprias necessidades, sem se lembrar das necessidades daqueles que estão ao seu lado. Vocês precisam participar disso, lembrando do que o Senhor fez por vocês e anunciando ao mundo o que Ele fez por amor. Precisam estar também marcando que o Senhor voltará. É para isso que nós nos reunimos. É para isso que nós estamos aqui. Examine-se. Participe desse momento com alegria. Participe desse momento com o desejo de que o Senhor volte, de estar com Ele. Participe deste momento olhando para quem está ao seu lado. Não façam isso de forma indigna. Sejam dignos, porque aquele que nós celebramos é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. É um privilégio participar desse momento. É um privilégio participar do Senhor, do memorial que é feito em lembrança, em memória do Senhor e do seu sacrifício, que aponta para o passado, quando nos remete ao sacrifício que o Senhor fez lá na cruz do Calvário. Nós entendemos que de lá veio a nossa salvação, que fomos redimidos, que fomos comprados, resgatados por um preço alto, pago lá na cruz do Calvário. Nós podemos também olhar para hoje, para o presente, para dizer para as pessoas do amor de Deus, para falar para as pessoas que estão aí em guerra com Deus, que a paz é possível, porque Cristo fez isso, que o Senhor morreu para redimir os que estão aqui ao nosso lado, para dizer para as pessoas que elas podem ser livres do pecado, se olharem, se voltarem os olhos para o Senhor. Mas esse momento nos aponta também para um futuro que deve encher o nosso coração de esperança. A certeza de que o Senhor morreu, mas ressuscitou, subiu aos céus, mas voltará. Voltará para buscar a sua igreja, voltará para buscar aqueles que esperam por Ele, que foram lavados, que foram redimidos pelo seu sangue. Aqueles que compreenderam e aceitaram a salvação que Deus ofertou através do seu Filho, Cristo Jesus. Participar desse momento enche o nosso coração de esperança, por sabermos que um dia estaremos com Ele, participando de uma ceia na eternidade. Aquele dia terrível lá no Calvário,
em que os discípulos pensaram que era o fim. Na verdade, foi um glorioso dia em que o Senhor Jesus venceu. A morte não conseguiu tragá-lo. Ao terceiro dia, ressuscitou, subiu aos céus e voltará para nos buscar. Então diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Examine-se. Lembre-se deste momento, daquilo que o Senhor fez, e glorifique ao Senhor nesse momento, e glorifique ao Senhor com a sua vida, que você viva para a glória dele. Grande abraço, Deus abençoe você e até a próxima.